Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje está bastante frio aqui no Canadá. Eu fui para trabalhar, mas aí, como está frio, o manager lá resolveu que hoje não ia ter atividades. Enfim, deixa eu falar hoje com vocês em resposta ao que eu comentei no vídeo anterior sobre uma postagem no grupo da SPEC Brasil. A postagem ela menciona uma possível vaga de emprego, né, na empresa. Bom, eu disse em vídeo anterior que eu ia ligar para a empresa para saber se realmente era isso mesmo, porque veja, hoje em dia existem pessoas, né, muito mal intencionadas e que muitas vezes para causar alguma coisa ou para chamar a atenção, elas ficam divulgando fake news, enfim. Bom, enfim, liguei para a empresa, conversei com a proprietária da empresa, uma pessoa muito lúcida, pessoa muito esclarecida, gostei muito de conversar com ela, conversamos quase 2 horas, liguei a primeira vez, depois conversamos pelo WhatsApp, realmente procede. E na nossa conversa ela demonstrou uma dúvida, né? Onde ela procurou algumas empresas, alguns órgãos e falaram para ela uma coisa que não procede. Primeiro, antes de dizer qual é o assunto, deixa eu colocar um cenário aqui para vocês. Um motorista de um caminhão de abastecimento de posto de gasolina. Ele precisa ter conhecimento em acesso por cordas ou ele precisa ter conhecimento em NR35? Bom, por que disso? Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu sempre gosto de falar com a minha cola do lado. Eu sempre faço cola, entendeu? Bom, a NR35 ela cita o seguinte: o uso do cinto de segurança, 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Então, acima de 2 metros já é obrigatório o uso do cinto de segurança, tá? NR35. A gente está falando sobre NR35, não estou falando sobre acesso por cordas. Ela me disse que estava sendo obrigada a contratar acesso por cordas para fazer serviços de cobertura, telhado. Eu falei, não, a senhora não é obrigada a contratar acesso por cordas para fazer trabalho em telhado. Dependendo do cenário, seria muito bom sim a senhora ter um acesso por cordas, porque ele é um profissional um pouco acima do ilustre desconhecido profissional que tem a capacitação de NR35, ou seja, que tem apenas o curso de NR35. Porque dependendo, ele tem que fazer o acesso por cordas, onde ele tem que ter um conhecimento maior, tá? Ah, me chamou muita atenção, porque algumas pessoas que ela me disse que perguntou, pessoas que se dizem conhecedoras do tema, disseram o seguinte para ela: a senhora é obrigada a contratar acesso por cordas porque se faz o uso do acesso por cordas no deslocamento lateral. Peraí. Nós estamos falando em cobertura, telhado. Dependendo do cenário, se você não tiver uma plataforma móvel, uma escada marinheiro, se o acesso mesmo for complicado, que eu acho difícil, né? A gente está falando sobre telhado, cobertura. Ah, deixa eu puxar um gancho aqui. Existe aquelas estruturas de palco, né? Onde não é permitido fazer o acesso por cordas, salvo se o engenheiro assinar e disser que pode fazer o acesso por corda naquelas estruturas de palco, né? Montagem de palco, enfim. Disseram para ela que para fazer o deslocamento lateral no telhado tem que ser obrigatoriamente um acesso por cordas. Sem medo de errar, sem dor no coração. A pessoa que falou isso para ela não conhece, desconhece e tem que rasgar o diploma ou sair do cargo que hoje ocupa, tá bom? Não é verdade isso. Não é obrigatório, não existe norma que defina isso. E eu me lembro muito bem nas minhas aulas de direito que, onde não existe lei que defina, você não é obrigado. Não existe a palavra é obrigado a contratar o profissional em acesso por cordas. É obrigado você ter um profissional capacitado em NR35. Mais uma vez falando, dependendo do cenário da atividade que você for fazer, do serviço, seria interessante sim você ter um profissional mais capacitado do que o ilustre desconhecido em acesso por cordas, tá? O capacitado só em NR35. Bom, quando eu falei do caminhoneiro, ele tem que ter conhecimento em NR35, porque ele está fazendo o acesso do tanque de combustível, assim como o motorista de caminhão que vai descarregar a areia, ele tem que fazer
o acesso acima de 2 metros, então ele tem que ter conhecimento em NR35 também. As empresas de transportes, por lei, elas são obrigadas a ministrar esse curso de NR35, tá? Porque faz o acesso acima de 2 metros, é o que diz a norma NR35, tá bom? E disseram que quando se faz o uso lateralmente, mais uma vez falando no telhado, está fazendo o acesso por cordas. Mentira. É mentira porque a palavra deslocamento, e a pessoa usou isso para ela para justificar, e eu vou pegar mais uma vez aqui a minha cola. O que é a definição de acesso por cordas? A definição de acesso por cordas pela norma NBR 15475 é: item 3, inciso 1. Acesso por cordas é a técnica de progressão utilizando o acesso... Perdão, vou voltar. A definição de acesso por cordas pela norma NBR 15475, 3.1, acesso por cordas é a técnica de progressão utilizando cordas em conjunto com outros equipamentos mecânicos para ascender, descender ou se deslocar. A pessoa usou essa palavra aqui, ó, se deslocar, para dizer que ela é obrigada a contratar um acesso por cordas só por causa dessa palavra aqui, ó. Se deslocar horizontalmente no local de trabalho, assim como para posicionamento no ponto de trabalho. Vocês entenderam? A pessoa usou a palavra deslocar. Bom, se alguém se lembra do curso do acesso por corda, quando se fala se deslocar, é quando você faz o uso de uma corda para você deslocar lateralmente. Você está se deslocando lateralmente no ar. Você está fazendo o uso do acesso por cordas. Quando você faz o caminhar, num telhado, numa cobertura, onde não existe um guarda-corpo, onde existe o risco de queda, onde você está acima de 2 metros, muito mais acima de 2 metros, onde você é obrigado a usar o cinto de segurança paraquedista, você tem que ter a linha de vida conectado atrás e você faz o uso do talabarte. Por que a linha de vida atrás? Porque risco de queda, caso não exista um guarda-corpo, um risco de queda, e o talabarte é o posicionamento para você andar. Você não está se deslocando necessariamente deslocando no ar, mas você está andando numa plataforma fixa. Se não houver um guarda-corpo, você tem que usar a linha de vida e o seu talabarte. Você pode fazer um uso do causteio? Pode. O acesso por corda pode fazer o uso do causteio. Mas a palavra deslocar ela foi muito mal interpretada para essa pessoa que tentou esclarecer isso para a senhora em questão. Tá bom? Eu fico muito abismado com as coisas que eu escuto no Brasil, as coisas que estão acontecendo. É aquela velha máxima, né? Querer vender curso, querer vender equipamento. Um abraço, fica todo mundo com Deus, que Deus abençoe a todos.